Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Desperta, aqui no GraçaCast. Não deixe de nos ouvir nas principais plataformas agregadoras de áudio, também no YouTube e nos siga nas redes sociais, Facebook e no Instagram, como @rededobem.oficial. Acompanhe também nosso blog, blog.gracacast.com e o nosso site, gracacast.com. E a mensagem de hoje aqui no Desperta é sobre as experiências. E o tema é processe as experiências por meio da bondade de Deus. Para falar sobre processar as experiências por meio da bondade de Deus, primeiramente a gente tem que entender o que é a fé. Em Hebreus, no capítulo 11, nos versículos do 1 ao 3, está escrito assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então, podemos dizer que a fé é a certeza de que vamos receber as promessas de Deus, independente das circunstâncias. A palavra de Deus, ela tem poder, e até mesmo o universo, vazio e sem vida, como a palavra foi feito. E sobre promessas, nós devemos ter em mente que, através da fé, podemos ter a certeza de que as promessas de Deus se cumprirão, mesmo que você não esteja enxergando uma melhora ou um caminho a seguir. Deus supera qualquer lógica humana para cumprir seus planos de maneira melhor do que imaginamos. A palavra diz que Deus age e cumpre o que promete, como está escrito em Números no capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Muitas vezes, nós acabamos por não entender por que algumas coisas não acontecem no tempo e no modo que queremos. Mas temos que ter fixo em nosso coração que os pensamentos de Deus são maiores. Assim como está escrito em Isaías 55, capítulo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Por isso, nós devemos nos apegar à esperança, crendo que Deus é fiel. Como está descrito em Hebreus no capítulo 10, versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E devemos nos lembrar também que o tempo de Deus é outro. Não é contado em horas, dias, anos, como o nosso. Em Salmos, no capítulo 90, versículo 4, diz: De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. E 2 Pedro, versículo 3 ao 8, também podemos ler sobre tempo. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Você já deve ter notado alguns pensamentos ansiosos na sua vida. No meio destes pensamentos, é comum que cheguem questionamentos sobre o porquê as coisas demoram a acontecer na sua vida. Se realmente seu sonho vai acontecer, se você deve permanecer firme ou desistir. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 1, encontramos uma resposta muito interessante sobre pensamentos firmes, sobre a gente permanecer firme. Diz assim: Portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. E a palavra de Deus nos diz para não andarmos ansiosos e apresentar tudo diante dele, através da oração e súplica com ações de graça. Diz assim a palavra: não andeis ansiosos por coisa alguma,
Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos do 6 ao 7. Então, você pode ter muitos projetos e sonhos, o que por vezes pode te deixar ansioso, principalmente quando se pensa em como conquistar tudo isso, principalmente quando você pensa em cada etapa do processo. Os olhos humanos parece que vai demorar muito, que vai ser uma fase complicada, ou que até mesmo você não concretize. Você deve pedir direcionamento a Deus e que seus planos sejam alinhados com dele. Sempre, nessas situações, em todas. E lembrar que ele é o Deus do impossível e que ele quer que você deixe de lado a ansiedade e tenha a paz. Quando nós apresentamos a Deus os nossos projetos, sonhos, preocupações, Deus nos dá a paz que excede todo o entendimento. Essa paz não é aquela que o mundo dá, a qual é temporária, que vem com distrações como passeios ou festas. A paz de Deus te dá descanso em qualquer lugar ou situação. É aquela que excede todo o entendimento. A palavra de Deus diz que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Em Hebreus, no capítulo 10, versículos 37 ao 38, diz que o que há de vir não tardará. Veja, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, viva pela fé. Não fique pensando que Deus não está agindo na sua vida, porque ele já agiu. Mas tudo virá no tempo certo e do jeito dele. Deus está fora do nosso tempo e espaço. Para ele, a promessa já se cumpriu. Portanto, devemos permanecer firmes. Permanecer firmes nele, independentemente de qualquer circunstância que seus olhos estejam enxergando. E grandes coisas fez o Senhor por nós. Deus sempre faz grandes coisas por nós. São tantas bênçãos em nosso dia a dia que muitas vezes nós não nos damos conta de seus cuidados. E Salmos, no capítulo 126, nos versículos do 3 ao 6, diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes da água do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, esteja sempre como alguém que ainda sonha. Sonhe os sonhos de Deus e viva-os. Viva os sonhos de Deus, até mesmo antes de acontecerem, pois tudo o que Ele prometeu se cumprirá. E se alegre sempre na esperança, se apegue à promessa, largue as circunstâncias. E também escolha bem seus pensamentos, porque pensamentos vêm e vão. Então, no que eu devo focar? A Bíblia nos traz essa resposta. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E peça para Deus abençoar seus planos e mostrar os seus caminhos, para que seus desejos sejam alinhados com o dele, a fim de que se cumpram no tempo certo e do jeito mais perfeito aos olhos do Pai. Sim, Ele é seu Pai, e um pai sempre sabe o melhor momento para dar um presente ao filho. Ganhamos presentes no tempo certo, e muitas vezes a gente acaba ficando ansioso, mas é sempre no tempo certo que Ele nos dá.
e não no tempo que queremos, simplesmente. É como quando somos crianças, os pais sabem o tempo certo de dar cada presente. E lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 3, diz: peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. Em Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz: aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Então, talvez você tenha planos em mente, mas você já pediu para Deus abençoar? E quando os seus planos são difíceis aos seus olhos, você já parou para pensar que Deus pode fazer muito mais do que você imagina? Não ande preocupado com seus sonhos, mas entregue a Deus e Ele te guiará e fará o melhor para você. O coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É o que diz em Provérbios 16, 1. Portanto, peça a Deus que alinhe seus planos aos sonhos que Ele tem para a sua vida. Se não acontecer como você imaginou, é porque Ele tem um plano mais alto para a sua vida. Tenha sempre fé de que o Senhor fará o melhor, o que é certo, assim como diz um autor que se chama Max Lucado. A fé não é a crença de que Deus fará o que você quiser, a fé é a crença de que Deus fará o que é certo. Então alinhe seus sonhos com os de Deus, converse com Ele e ore constantemente. Mas e se eu cansar? Se você cansar, você também encontra respostas na palavra, né? Porque é normal cansar. Muitas vezes a espera por algo desgasta, dói de um jeito que somente você sabe, ou melhor, na verdade você e Deus sabem. Mas Deus está aqui te dando forças. Apenas receba sua ajuda e descanse em seus braços. Entregue a Ele suas preocupações, pois seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Assim como diz em Mateus, do capítulo 11, versículos 28 ao 30. Então aprenda a descansar nas tempestades, acalme o seu coração. Deus quer sarar as suas feridas e te preparar para o novo dele em sua vida. A palavra do Senhor nos diz que Ele fortalece o cansado. Veja, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Como diz em Isaías, no capítulo 40, versículos do 29 ao 31. Em Salmos, capítulo 27, versículo 14, diz: para sermos fortes e esperarmos no Senhor. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. E com isso nós temos muitas histórias inspiradoras nesse sentido na Bíblia. Histórias que inspiram através da fé. Então, selecionei algumas para a gente refletir sobre elas. Noé obedeceu a Deus, mesmo que não houvesse sinais do que aconteceria, independente do que os outros pudessem achar e dizer. Noé, ele construiu a arca quando Deus pediu e ele obedeceu. Mesmo que as pessoas ao redor estivessem achando que ele poderia estar louco, para que construir essa arca, não tem nada a ver, mas ele sabe o que ele ouviu de Deus. Ele acreditou, ele obedeceu. Está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, depois de ter sido instruído a respeito de acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, obedeceu a Deus e construiu uma arca para salvar a sua família. Com a sua fé, Noé mostrou que o mundo estava errado e se tornou como uma daquelas pessoas que são declaradas justas diante de Deus por meio da fé. Outra história inspiradora também através da fé, a de Abraão, e ele foi um grande exemplo de fé. Ele seguiu para a terra prometida, confiando em Deus, apesar do cenário não ser o melhor. Ele seguiu. Diz assim em Hebreus capítulo 11, versículos do 8 ao 9. Pela fé,
Abraão obedeceu quando foi chamado, a fim de ir para um lugar que ele deveria receber como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou até a terra que lhe havia sido prometida, assim como um imigrante na terra alheia. Ele habitou em tendas com Isaque e Jacó, os quais eram herdeiros com ele das mesmas coisas que lhe tinham sido prometidas. Então, os cenários podem não ser favoráveis, mas Deus domina todas as circunstâncias. Pela fé, também aconteceu a promessa de Sara e Abraão terem filhos com uma numerosa descendência. Pela fé, também a própria Sara, apesar de ser velha demais para ter filhos, recebeu o poder para ser mãe. Isso aconteceu porque ela acreditou naquele que havia feito a promessa. Hebreus 11:11. Fé, também vista como a do centurião, que impressionou até mesmo Jesus, é um grande exemplo para nós. O servo do centurião estava doente e então o centurião acabou procurando Jesus. Jesus até iria orar e curar o servo dele pessoalmente, mas o centurião disse que apenas com a sua palavra ele seria curado. E Jesus falou: digo a vocês que nem mesmo entre o povo de Israel achei alguém com tamanha fé. Mateus 8:10. E depois Jesus falou: vá para casa, seja feito conforme a sua fé. Ele teve fé, o servo foi curado. Seja feito conforme a tua fé. Está escrito em Mateus 8:13. Então, houve a cura através da fé. Jesus, ele cura, mas você tem que ter fé. E eu concluo essa mensagem com uma frase do autor Marcos Lucado, que diz assim, sobre fé: o que é a fé, senão um filtro que lhe permite processar as experiências por meio da bondade de Deus, escolhendo rejeitar o que você vê e agarrando-se ao que você crê que Ele está fazendo? Então, eu espero que essa mensagem te edifique, fortaleça sua fé e que faça você sempre se lembrar que, apesar de estar em um cenário não favorável, mesmo que você esteja na tempestade, Jesus está ao seu lado e tem planos maravilhosos para você. Ore constantemente e peça para Deus que alinhe seus planos com dele e que abençoe seus planos. E que seja feita a vontade dele, que é sempre mais alta. Shalom e até a próxima.